Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou passando aqui para fazer uma vídeo apresentação de um lançamento nosso. Esse produto é um produto fantástico, ele vai estar aqui do lado nessa tela aqui e nós vamos mostrar para você com detalhes e a fundo e o motivo por que você precisa adquirir esse produto. Primeiro, esse produto é chamado Rádio Comando. Ele vai substituir toda vez que você fizer um comando com fio, que você tiver que ligar ou desligar alguma coisa, seja com uma boia elétrica de um lado e a motobomba do outro, ou um controlador de irrigação de um lado e a motobomba do outro, esse rádio ele vai fazer a substituição da fiação. Por que você precisa comprar o rádio para substituir a fiação existente hoje? Não é que os fios sejam ruins, o problema é o fio que você usa. Você sabia que o cabo correto, segundo a norma, para que você pudesse usar o cabo enterrado, por exemplo, seria o que a gente chama de família NACS, que são os cabos Centenax. Essa linha de cabos Centenax, ele tem uma dupla proteção, são duas proteções, um isolamento melhor contra umidade, contra raio, né? Para você ter ideia, o isolamento desse tipo de cabo, do qual eu estou falando aqui, o cabo, por exemplo, Centenax, segundo a norma, o isolamento dele é de 0,6 e ele tem uma proteção de 1 kV. Para começar, quando nós trabalhamos com esse tipo de fio, é um fio que é mais caro. Se você for utilizar esse tipo de fio nos seus projetos de condução de água para pasto ou para irrigação ou para ligar e desligar qualquer coisa que seja através de fio, tá? Abrir e fechar um contato, né? Como se fosse um interruptor, você tem que saber que o correto de enterrar é esse tipo de fio. Esse tipo de fio ele também exige algumas coisas. Segundo a norma, você precisa colocar esse tipo de fio, na linha Centenax, dentro de uma proteção. Por exemplo, como eletrodutos, contra achatamento, contra objetos cortantes e por aí vai. Você tem que enterrar esse fio, segundo a norma, entre 70 centímetros a 1 metro, dentro de um eletroduto. Quando nós falamos de materiais ideais, você tem uma elevação de custo. Quando você não faz todas, você não toma esse cuidado que nós estamos falando aqui para você, o que pode acontecer é cair um raio, por exemplo, e você passar uma indução desse raio ao longo até de 2 km. Ou seja, se cair um raio até 2 km, por exemplo, de onde essa fiação está, você pode ter uma indução de uma carga, de uma descarga elétrica e posteriormente queimar a fiação. Só que ele não leva essa carga elétrica apenas para a fiação, ele leva para as extremidades, queimando todos ou parcialmente os equipamentos elétricos que você tem ali, ok? Então é importante você saber os problemas que você pode ter quando você coloca fio. Isso é só uma parte do problema que eu estou falando para você. Então quando você trata de querer fazer a coisa correta, o seu custo vai lá em cima. Se você estiver utilizando apenas fiações comuns como essa, de simples camada, de fios duplos, onde você só tem a parte aqui de PVC e a parte de cobre, e mesmo que você coloque um eletroduto, a chance de você queimar os seus equipamentos eletrônicos são muito grandes. Nesse rádio você consegue ligar um ponto A a um ponto B, ou você consegue ligar um ponto A a um ponto B, C e D, por exemplo, e ligar e desligar o que você quiser. Uma aplicação interessante para esse rádio é a aplicação, por exemplo, das motobombas. Você pode ligar uma boia a uma motobomba. Você pode ligar, por exemplo, uma boia elétrica, né? Um controlador de irrigação a uma motobomba. Outra aplicação que você pode fazer é entrar na área de proteção, antifurto. Você, por exemplo, pode colocar um sensor ou um switch num transformador elétrico, porque tem regiões no Brasil que se roubam transformadores. Você pode colocar lá numa queda de energia, o sistema te avisar através de uma radiofrequência, usar o nosso próprio equipamento para poder falar, olha, foi cortado o contato do fio do transformador. Tirou um parafuso de lá. Você pode criar circunstâncias para que qualquer abertura ou interrupção de um contato, o nosso rádio vai avisar o morador daquela propriedade que existe alguém ali furtando um objeto.
Outra aplicação importante que você pode fazer, você pode colocar um sensor de presença dentro da casa de motobombas ou do ambiente que você quiser proteger e através de um outro rádio com sinalização de uma lâmpada ou um sinalizador sonoro dizendo, olha, entrou alguém dentro da casa de máquinas, por exemplo, entrou alguém dentro da casa de adubo, por exemplo, entrou alguém dentro da casa de retrolavagem, onde vai ficar ali da casa de filtragem, a casa do cabeçal de comando. Então, os nossos rádios, ele te permite proteger e permite acionar. Se você tem uma casa, por exemplo, que fica distante de uma cancela, de um portão eletrônico na entrada da sua propriedade, você também pode colocar a abertura desse portão eletronicamente através de um rádio também, beleza? Então são várias aplicações que você pode fazer. Outra delas é que o nosso rádio, você consegue alcançar até 4 canais. Cada canal desse é o que você ligaria, por exemplo, uma chave, uma boia a uma motobomba. Beleza, você usou um canal. Se você quiser um outro canal para você ter uma resposta de que o comando que foi acionado realmente está tudo ok, você pode fazer também. Então é mais uma ação. Você pode, além de aplicar uma ação, você pode usar um outro canal para você ter uma reação avisando que, olha, o comando que eu apliquei está tudo ok, tá bom? Então, da agora em diante, eu vou fazer a apresentação de como você vai receber o nosso produto. Você já está vendo ele aqui do nosso lado, ok? E aí nós vamos mostrar um pouco mais sobre esse fantástico produto que nós estamos lançando aqui no mercado. Acompanhe aí então conosco. Então, voltando aqui à nossa vídeo apresentação, eu tenho os nossos equipamentos, que são os Dr. Control Rádio Comando. Aqui dentro tem um equipamento, um eletrônico, né? O mais legal, aqui quando você recebe o aparelho, ele vai informar a distância que o aparelho faz nessa primeira tarja. Na segunda tarja, se ele é um receptor, transmissor ou um repetidor. E aqui embaixo, se ele é de 1 a 4 canais. Legal. Se precisar de alguma assistência técnica, você que distribui os nossos produtos ou você que é consumidor final, existe o meu número aqui, que é o serviço de atendimento ao consumidor, que é para realizar atendimento, suporte técnico caso você precise, tá? Então ele acompanha aqui uma antena e a entrada dos cabos aqui embaixo. O que mais que você recebe quando você adquire os nossos produtos? Só lembrando, você pode colocar o adesivo da sua empresa aqui, ok? Você recebe a fonte blindada e eu vou te fazer a pergunta seguinte, quando você compra o equipamento, tem energia nos 2 pontos? Porque caso não tenha energia nos 2 pontos, em um dos pontos provavelmente vai ter, que é o ponto da motobomba, provavelmente então é a fonte blindada aqui, beleza? Caso não tiver energia nos 2 pontos, nós temos aqui um suporte para pilha 2A. Se você colocar 4 pilhas em um desses equipamentos aqui, você vai conseguir acionar até 250 mil vezes. Isso aqui dura provavelmente mais de 5 anos. Mais de 5 anos, isso mesmo que eu falei. Com esse equipamento você não precisa ter placas solares, baterias nem nada. A própria pilha, que você use de preferência alcalina, vai durar mais de 5 anos, ok? Então é um equipamento fantástico. Você vai receber também um manual com 30 páginas dizendo tudo que você precisa saber para instalar esse equipamento. Esse equipamento também, ele é IP65, ou seja, ele pode ficar sim no tempo, que não tem problema. Pode ficar no tempo que não tem problema. Outra coisa legal que só o nosso equipamento tem. Olha só, o nosso equipamento, ele é certificado pela Anatel. É um equipamento fabricado no Brasil. Ele tem um suporte nacional, ou seja, se caso cair um raio, pode ser que o equipamento ainda tenha aproveitamento. Então, você envia-nos o rádio e nós vamos tentar consertar o rádio. Caso não tenha mais conserto, tudo bem. Nós vamos substituir um equipamento pelo outro. Você não tem que trocar os 2 equipamentos. Você vai substituir apenas um equipamento do par de rádios que você tenha comprado. Tudo bom? Então, esses aqui são todos os equipamentos
que você recebe. Você só vai receber o suporte à pilha caso você peça, tá? Porque caso contrário, ele vai com essas duas fontes testadas, blindadas, para você ligar os equipamentos aí na sua necessidade, tá bom? Então é isso daí. O nosso contato vai ficar aí na tela para você ser, eu quero ser uma revenda desse equipamento. Aí você manda os dados pra gente. Eu quero comprar o equipamento. Aí nós vamos encaminhar você para uma de nossas revendas parceiras, tá bom? Então é isso daí. Muito obrigado e até a próxima vídeo apresentação.